Olá! Como vocês estão? Tudo bem? Muitos bem-vindos a mais um programa Vem Falar Comigo. Eu sou Thalia Armani e hoje nós vamos falar sobre perdão. Como é para você perdoar? É fácil? Não sei. Para algumas pessoas é muito difícil, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de conseguir perdoar e como fazer isso, né? Pedindo desde já a intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo para que tire dos nossos corações tudo aquilo que não faz parte da vontade dele, né? E com certeza Deus não nos quer nem tristes, nem magoados com nossos irmãos, nem rancorosos, né? Então com certeza Deus nos convida todos os dias a perdoar, né? Lembrando até que somos falhos e aí por isso também a importância de perdoar o outro, não é? Então sejam muito bem-vindos. E como sempre nós vamos começar o programa rezando, cantando. E já temos algumas pessoas aqui conosco, muito obrigada. Ricardo, Rosana, enfim, um beijo para vocês. Por favor, compartilhem a live para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Vamos a isso? Ótimo. Eu não costumo comentar no programa, mas só para vocês saberem, já tem alguns programas que estão disponíveis no YouTube. Então, se você não tem Facebook, não tem acesso ao Facebook, ou acha difícil achar os vídeos por lá, ou não consegue acompanhar a live na hora que ela está sendo feita, é só você digitar lá no YouTube Thalia Armani, que você vai encontrar os programas que já estão disponíveis lá no YouTube, tá bom? Pronto, assim você pode ver a hora que quiser, sem problemas, compartilhar com quem quiser. Márcio, que acabou de chegar também, um beijo. Muito bem, e aí agora nós vamos começar rezando então, né, gente? Hoje com uma música do Padre Marcelo que se chama Sonda-me. Em outros lugares chama Senhor, eu sei que tu me sondas. Mas todo mundo, uma música extremamente conhecida, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Tá bom? Pronto. Valdilane aqui conosco, ótimo. Um beijo pra vocês. Canta comigo? Canta comigo rezando, põe a mão no coração. Pede que Deus vá abençoando você, sua família. O nosso Brasil, gente, a gente precisa tanto que Deus esteja muito, muito presente para que o nosso Brasil continue sendo um país alegre, feliz, livre, enfim. Certo? Vamos rezar? Vai lembrando o quanto que Deus está pertinho de você, pertinho de mim, pertinho de todas as pessoas, que Ele ama tanto e o amor dele é incondicional. Muito obrigada, Senhor, por esse programa, por hoje, pelas pessoas que estão conectadas conosco. Muito obrigada. E eu te peço, venha até nós, Espírito Santo de Deus, conduzir esse programa, por favor. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus
me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grande rosa, não alcanço de tão alto. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Senhor, sou grata porque me amas. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor incondicional por cada um dos seus filhos. Muito, muito, muito obrigada. Que nunca nos falte a sua misericórdia, Senhor. Muito obrigada. Amém. Gente, até chorei aqui. Hoje o programa vai ser daqueles, né, minha gente? Nossa Senhora. Não sei nem o que dizer. Sabe assim? Passada com as coisas de Deus, assim. Amém. Perdão. Vamos falar sobre perdão. E por que essa música, né? Vamos falar sobre por que essa música, né? Eu rezando lá, Deus me manda essa música. Achei muito interessante, né? Porque é isso mesmo que acontece, assim, né? Às vezes a gente acha que a gente engana Deus, né? Que, mas eu sou uma boa pessoa porque eu vou na missa todo domingo. Sim. Mas aí quando você vai na missa, você está prestando atenção no que o padre está falando? Você está prestando atenção na roupa da colega? Assim, porque Deus sabe, entendeu? Se você está lá. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Olha que coisa mais forte. E às vezes a gente esconde até de nós mesmos que a gente não conseguiu, por exemplo, perdoar alguém, né? A gente deixa isso bem escondidinho lá dentro, porque eu sou uma cristã, tá ali, eu sou uma pessoa excelente, imagina, perdoo todo mundo, querida, beijinho pra cá, beijinho pra lá, e no fundo tá, porque essa mulher é uma nananá, porque ela fez isso pra mim, bababá, bababá, babá. Então, assim, não adianta muito, né, gente? A gente não cavar dentro da gente, não achar o que tá registrado de fato lá. Porque é isso que vai ser revelado no juízo final. Não só as suas ações, mas também os seus pensamentos, as suas intenções, né? Então a gente tem que vigiar a gente mesmo sempre, todo dia. E aí, essa música fala um pouco disso, assim, né? Então ele diz,
que sabe que o Senhor nos sonda. Não está dizendo que Deus está perseguindo a gente não, viu gente? Que Deus não é um perseguidor, não é isso. Ele está dizendo que Deus conhece o nosso interior, né? Sei também que me conheces, se me assento eu me levanto, conheces meus pensamentos. Então ele está dizendo isso, assim, né? Que Deus nos fez, nos criou, então ele sabe de todas as coisas, não é possível esconder nada dele, né? Sabe todos os meus passos e antes que haja em mim palavras, sei que tu me conheces, né? Então o nosso irmão, ele sabe o que a gente fala, mas Deus sabe a verdade que está no nosso coração. E às vezes é lá dentro, escondidinho lá dentro do nosso coração, é que ainda não brotou o perdão, né? Porque às vezes ele também não vem em forma de atos, né? Assim, às vezes a gente maltrata as pessoas porque não perdoa elas. Aí acho que tá mais grave, né? Porque não perdoou, que está escondido aí dentro e porque ainda fez uma má ação, né? Então ele diz várias vezes, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Deus, acho essa parte fantástica. Acho tão interessante que enquanto Deus me ensina todas as vezes que eu vou fazer esse programa, assim, né? Porque tem que me preparar, pensar na música e rezar e ver o que ele manda, aquelas coisas todas, pesquisar, bararás. E essa música eu conhecia só até essa primeira estrofe e o refrão, que eu acho que é a que a maioria do povo conhece. E aí é que eu vi que tinha essa outra parte que eu nem lembrava, já tinha ouvido algumas vezes, mas nem lembrava, né? Que é muito interessante, né? Que diz: Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo de minha alma, sei também me amas. Então, olha que interessante isso que está dizendo, né? Então, se eu vou até no céu, Deus está lá. E aqui onde eu estou também. E no abismo da minha alma, ou seja, quando eu tenho essa coragem de olhar para dentro de mim e ver o que foi que está magoado, que está ferido ali dentro, que está criando ranço dentro de mim. Aí também há amor de Deus por mim. Olha! Isso, gente, isso é tão forte, me dá vontade de chorar. Muito forte. E muito maravilhoso, não é? Porque assim, olha que coisa mais doida. Deus está dizendo que até no abismo da nossa alma, Ele nos ama. Até no que há de pior em nós, Ele nos ama. Ele não ama o nosso pecado, é evidente, né? Mas Ele nos ama. Então, olha que coisa fantástica isso, assim, né? Isso é tão libertador, porque permite a nós sermos nós mesmos. E quem somos nós? Seres falhos, né? Seres pecadores, isso que nós somos, né? Mas felizmente ele diz também no começo, né? Assim, tuas mãos em mim repousam, né? Então até no que há de pior em mim, as mãos de Deus repousam sobre mim, né? Então ele ainda deseja ardentemente que eu faça o que é certo, que eu ame as pessoas, né? Porque ele me ama incondicionalmente. Olha que incrível isso. E ele nos chama a esse amor, né? Assim, ele diz, né, que nos fez a sua imagem e semelhança, certo? Então é a esse amor que ele nos chama, né? E aí, será que a gente está conseguindo fazer isso aí? Amar o outro incondicionalmente. Olha a responsa, minha gente. Não é qualquer coisa. Amar o outro incondicionalmente não está muito longe de ser qualquer coisa, né? O negócio é forte. Porque aí a gente olha pro outro e diz: ah, mas ele não é igual a mim, então eu já não amo. Oi? Meu querido, não é isso que Deus pede a você, né? Ah, mas por quê? E vem coisas horrorosas, tipo, ele não tem a mesma cor que eu, então eu não amo ele. O quê? Você tá doido? Assim, que é muito o que a gente tem ouvido hoje. Ah, porque ela é mulher, eu sou homem, então eu sou mais importante, aí eu não amo ela tanto, eu amo ela só um pouquinho. Oi? Pense nisso, assim, né? Na diversidade que Deus criou. E você imagina se Deus fizesse isso aí, gente?
amasse só aqueles, mas aí eu só amo assim. Se for homem, se for branco, se for, sabe assim? Se for rico, se for... O que é isso, minha gente? Isso está muito, muito longe do que Deus planejou para nós. Mas muito, muito. E aí, não, Thalia, mas tudo bem, tenho feito esse exercício, não discrimino ninguém, sou uma pessoa bacana e tudo mais, tá bom. Mas e essa coisa do perdão, como é que tá? Como é que tá rolando aí dentro de você? Me conta, né? E aí, quando eu fui rezar, eu não contei porque que eu escolhi esse tema, né, gente? Deixa eu contar. Inclusive, vou poder mandar um beijo pra minha madrinha. Gente, eu tenho uma madrinha que ela é incrível. Ela se chama Irene. Um beijo pra você, madrinha. E todas as vezes que eu a encontro, é um presente de Deus mesmo, assim, né? Ela foi minha madrinha de crisma. Então, fui eu que escolhi, né, que ela fosse minha madrinha. Acho que minha mãe ficou até surpresa, assim, né? Porque era uma pessoa que eu convivia pouco. Hoje, infelizmente, a gente ainda convive pouco, né, madrinha? Porque eu moro em São Paulo, ela mora no interior da minha cidade, enfim. Então, não é muito fácil, mas eu sempre senti uma conexão entre nós muito forte, assim. Ela é uma mulher de Deus, né? E acho que isso a gente percebe logo. Uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher muito trabalhadora, muito honesta. E ela nem sabe, mas assim, eu comecei a ver a política com outros olhos por causa dela. Porque ela foi vereadora, né? Lá na minha cidade e tudo mais. E ela entrou com esse intuito, assim, né? De querer fazer com que as coisas fossem melhores, né? E de fato fez isso. Ajuda muitas pessoas, enfim, é uma pessoa incrível. E aí eu nunca mais pude dizer, todo mundo que tá na política é ladrão, isso aqui, porque eu a conheço. E sei do intuito dela, e sei do que ela fez, né? Assim. Então, tenho uma admiração enorme por essa mulher, enorme. Olha aqui, gente, chorando. Então, fico triste de poder vê-la pouco, né? Mas todas as vezes que eu a vejo é um presente, literalmente um presente. E fim de semana passada eu tive a oportunidade de estar com ela. E a gente comentou do programa e fiquei super feliz de saber que ela assiste sempre. E me deu um bom apoio, falou que adora o programa, enfim, fiquei lisonjeadíssima. E aí ela disse, olha, o que você acha de você falar sobre perdão? Acho que é um ótimo tema. E eu falei, gente, caiu como uma luva, né? Por essas coisas que estão acontecendo agora, né? Pós-eleição, as pessoas estão ainda tomadas por um ódio, por uma raiva, um sangue nos olhos, uma coisa horrorosa. E fazendo coisas muito estranhas, assim. Coisas muito perigosas. Não sei se vocês souberam, mas, por exemplo, no dia do resultado das eleições, algumas pessoas comemoraram com tiros. E 2 crianças em cidades diferentes foram mortas acidentalmente, né? Porque, claro, que uma bala perdida sempre acha a cabeça de um inocente, né? Então, minha gente, olha que doideira isso tudo que a gente tá vivendo, né? E às vezes a gente vê as pessoas dizendo coisas tão absurdas que a gente começa a ficar com raiva das pessoas também, né? Por mais que você esteja dizendo, gente, para com essas conversas, não tem que andar armado nada, a arma do cristão é a Bíblia, né? E aí a gente ouve uns discursos bem estranhos que a gente começa, nossa, a gente não vai dar pra conversar com essa pessoa. E começa a ficar com raiva às vezes, né? Não, né? Não. Deus nos chama ao perdão, né? Porque quantas vezes a gente tem que perdoar as pessoas, gente? Tá escrito lá na Bíblia, 7 vezes 7, não é 7, 7 vezes 7, ou seja, infinitamente, né? Claro que a gente tem que sempre discernir o que é certo, o que é errado. O que é bom e o que é mal. Então não adianta querer travestir o bom de mal ou o mal de bom, não dá, né? Assim, não é certo a gente ter valores flutuantes, assim, né? A gente tem que fazer o que é certo, né? E, por exemplo, o que é certo é perdoar, né? E até dentro da psicologia a gente percebe essa questão muito importante, né? A relevância do perdão. Por quê? Aquele que não perdoa é aquele que fica paralisado no tempo. Às vezes até desejando mal pro outro, né? Que fez alguma coisa pra ele, ele não conseguiu perdoar, não sei o que, lá. Mas isso
pouco ou quase nada afeta aquela pessoa que não recebeu o perdão da outra, né? Mas muito afeta aquele que não perdoou, muito. E eu já li algumas vezes as pessoas dizendo assim, eu perdoo porque eu sou inteligente, né? Não é porque eu sou boa pessoa. Isso faz, por incrível que pareça, isso faz muito sentido. Por quê? O que acontece? Aquele que não perdoa, ele fica preso àquela situação, né? Então, os sentimentos, a memória, os pensamentos dele ficam presos naquela situação e ele não consegue sair dali, né? Então, faz muito mais mal para aquele que não conseguiu perdoar, né? Do que para aquele que feriu, que magoou, qualquer coisa desse gênero. Então, percebam a importância do perdão para caminhar, não só como cristãos, que é o que somos, e precisamos, então, ter isso como um norteador, né? As palavras de Jesus como norteadores, e Jesus foi o cara que falou lá para a adúltera que ia ser apedrejada. Mulher, vai para casa, não faça mais isso não, certo? Obrigada. Olha isso, você entendeu? Então é um nível, né? Mas no outro nível, né? Assim. E aí é a esse nível que nós somos chamados a responder, né? Mas se não... mas não é o meu caso, tá ali, eu não sou cristão, não acredito nessas coisas, não sei o quê. Bom, então vá pela psicologia, meu querido. E eu, enquanto psicóloga, eu tô lhe dizendo. Perdão é como se você amarrasse uma pedra no seu pé, né? E aí fica ali preso, anda um pouquinho, mas volta, né? Manja, aquela esposa que o marido há 10 anos fez um negócio pra ela, não perdoou, aí vira e mexe qualquer discussãozinha, por quê? No dia que nós nos casamos, você disse, não sei o que lá, 10 anos. Ou seja, há 10 anos ela está presa nessa pedra. E aí tem a cordinha, ela até anda um pouquinho, mas logo volta, puxa, né? A pedra puxa ela para trás. Para esse momento de uma situação que ela não conseguiu perdoar. Então, não faça isso, né? Não faça isso, você não precisa. Deus te fez liberto, não te fez aprisionado a nenhum sentimento ruim, a nada de maléfico, né? Então, fique em paz, né? Fique em paz, para ficar em paz, a gente precisa perdoar o outro. Mas Thalia, às vezes a pessoa fez uma coisa muito horrível, assim, né? Bom, eu tenho relatos incríveis para contar sobre pessoas que conseguiram perdoar, né? Por exemplo, pessoas que foram... Eu ouvi uma vez um relato de uma mulher que o filho dela foi morto por um homem. Esse homem foi preso. E ela ia à cadeia visitar esse homem, né? E aí, perguntaram pra ela, mas por que ela fazia isso? E aí ela dizia, eu preciso conhecê-lo. Preciso entender o que foi que aconteceu. E, nossa, eu acho tão forte que eu até arrepio, assim, né? Se vocês puderem, quiserem, eu recomendo que assistam um filme que se chama Ônibus 174 ou Parada 174, mas eu recomendo que assistam o documentário. Tem um filme também, mas eu recomendo que assistam o documentário porque o documentário é verídico, né? Assim, então, fatos reais, com pessoas reais contando o que aconteceu. E conta a história de um sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, acho que foi em 2001, se eu não me engano. 2001, 2011. Será que foi 2011? Deve ser 2011, né? Porque 2001 foi há muito tempo, acho que foi 2011. Bom, olhem lá na internet, vocês vão achar. Talvez vocês até se lembrem da reportagem, foi muito veiculado na época, né? Esse homem entrou para assaltar o ônibus, e aí quando ele estava lá dentro, a polícia cercou o ônibus, e aí ele fez as pessoas que estavam dentro do ônibus de refém. E aí quando você vê as cenas, o documentário começa com as cenas desse sequestro, né? Uma coisa horrorosa, né? Você fica morrendo de ódio desse homem, né? Querendo que ele morra. Enfim, porque a gente se identifica com aquelas pessoas que estão como reféns. Ao longo do documentário, começa a contar a vida desse homem, que se chama Sandro. E contar como foi a infância dele, a adolescência dele, até a vida adulta, né? Então, só pra vocês terem uma ideia, na infância, por exemplo, a mãe dele foi morta na frente dele, a facadas, na porta da casa dele. E ele viu. Acho que ele tinha mais ou menos 3 anos, né? E ele foi pedir socorro pra tia que morava do lado, né? 3, 4 anos, uma coisa assim. Você imagina isso? Uma criança vê um negócio desse. Pai desconhecido, nunca soube quem era, né? Mãe morreu nessa época. E aí ele começa a ficar meio largado no mundo, vai parar na rua, enfim. E aí um monte de coisa acontece na vida dele, né?
E aí quando você começa a ver o relato das coisas que esse homem passou, você fala, bom, ele foi violentado 1 milhão de vezes pela sociedade, pela situação e tudo mais. O que não justifica, minha gente, um crime nunca é justificado, certo? Independente do que aconteceu, não tem justificativa, né? Isso não é motivo para você matar alguém, não é motivo para você assaltar alguém, não é, né? Então é importante a gente ter essa consciência também. Ah, mas eu matei alguém em legítima defesa. Vai responder porque matou alguém, certo, colega? Então tá todo mundo alvoroçado aí com isso de agora a gente vai poder ter arma, que bacana, nanã. Pense muito bem por que você quer uma arma na sua mão, rapaz. Por quê? Né? Mas é pra me defender, tá ali assim. Mas aí se você matar alguém, se tornou um assassino. E aí? Né? Então pensa bem se é isso que você quer pra sua vida. Mas pronto. O que eu tô tentando explicar é que no fim do filme a gente entende perfeitamente o que aconteceu, o que levou o Sandro a estar naquela condição em que ele estava, né? Passou por uma chacina, né? Ele era dessas garotas do Rio de Janeiro, garotos que dormiam, ele e coleguinhas que dormiam na frente de uma catedral lá no Rio. E aí a polícia uma noite chega lá e metralha as crianças, assim. Ele foi um dos que conseguiu acordar e correu e não morreu, mas muitos dos amigos dele morreram, né, na época que ele era adolescente. Você imagina o que é um adolescente ver uma cena dessa? Enfim, uma coisa muito louca, né? Então, por que eu tô dizendo isso? A psicologia nos ajuda nesse sentido de quando a gente precisa perdoar alguém, talvez a gente consiga pensar um pouquinho, dar um passo atrás e pensar um pouquinho o que aconteceu que essa pessoa fez isso, não é? Por exemplo, ainda vivemos num mundo machista, né? Assim, de que existe essa sobreposição de gênero, né? De que homens às vezes maltratam mulheres, tratam elas de qualquer jeito, porque acham que é assim mesmo, né? Sim, somos homens, por isso somos melhores e a gente trata as mulheres do jeito que a gente quiser. Isso faz com que muitas mulheres sejam violentadas fisicamente, sexualmente, uma coisa horrorosa. E a sociedade que a gente vive é assim ainda, né? Por mais que a gente tenha feito uma série de investimentos para explicar para as pessoas que a gente não precisa dessa sobreposição de gêneros, né? Podemos ser entendidos com direitos iguais, né? Homens e mulheres, e a gente não precisa viver essas questões, né? Mas ainda vivemos num mundo extremamente machista, né? Que as pessoas foram ensinadas a serem assim, né? Olha que doideira. E aí, então, quando eu olho para um homem que faz um comentário machista e tal, o que eu faço para perdoar? Primeiro, eu tenho plena consciência de que aquele comentário é errado. Ser machista é errado, certo? Porque eu estou dizendo que o homem tem que se sobrepor à mulher, né? Tem que ser mais importante, tem que ter mais valores, tem que ganhar mais, tem que não sei o quê. Então isso é errado, né? E eu não posso perder essa noção nunca. Mas quando eu por algum motivo ouço um comentário machista ou alguma coisa do gênero, como é que eu faço para perdoar essa pessoa? Dou um passo atrás e penso, com certeza ele é filho de um homem machista, que era filho de um homem machista, né? E vive numa sociedade machista, então talvez ele não tenha nem noção do que ele está falando. Isso não o ausenta da responsabilidade de ir buscar entender o que ele está falando e entender que aquilo que ele está falando é errado. Mas isso me ajuda a praticar esse perdão e olhar e falar, beleza, isso também é fruto do meio, não vem só dele, né? E aí isso me ajuda a dar esse passo importante que é de conseguir perdoar, certo? E aí vamos ver o que Deus fala sobre isso conosco. Ninguém pode julgar. Não julgue. Deixa eu só explicar aqui, ó. Estamos em Mateus 7, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 1. Vou ler do versículo 1. Vou ler do versículo 1 até o 12, tá bom? Então, ele diz, ninguém pode julgar. Não julguem e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem. E serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Porque você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção na trave que está no seu próprio olho.
Ou como você se atreve a dizer ao irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu próprio olho, então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Forte, né? Então, assim, aqui em Mateus, Deus está dizendo para nós assim, isso que eu acabei de dizer, por exemplo, se a gente pegar o exemplo que eu falei do machismo, né, assim, às vezes a pessoa é machista, tem um discurso machista e não se percebe. E aí o outro faz um comentário racista, por exemplo, ele diz, ai menina, não faz isso, deixa aqui, ó, que absurdo. O racismo também é errado. O racismo é a sobreposição de raças, né, assim. Então eu faço uma discriminação pelas pessoas através da raça. Isso é completamente errado, né? Porque Deus não faz esse tipo de distinção, então obviamente nós também não somos chamados a fazer. E aí vamos tirar o pelinho ali que tá, né? Não, tira a trave do seu olho primeiro, né? Assim, então olhe para si, o que ele está dizendo, olhe para si e veja se não tem racismo em você, se não tem machismo em você, se não tem essas coisas horríveis que às vezes a gente ganha de herança, sabe assim? Que a gente tem que lutar contra arduamente, porque o que é errado, né? E é o que Deus está dizendo, assim, que todas as vezes que a gente critica o outro, sem minimamente olhar para nós e ver o que eu ainda preciso melhorar, nós estamos sendo hipócritas. Olha que perigo. Pronto, então tá. Aí, Thalia, então eu tenho que praticar o perdão, né? Porque é isso. O outro faz uma coisa, eu não gosto, já vou lá e tipo, critico, né? Porque você fez isso, aquilo, nananana, e não consigo ver que talvez eu tenha feito algo muito mais grave, né? Mas é difícil, Thalia. Nossa, perdoar é difícil demais. O que é isso, gente? Porque me magoou, porque eu fiquei chateado, porque me fez mal, não sei o quê. Tá bom. Então, vamos pedir pra Deus essa sabedoria? E como é que faz, né? Muitas vezes, minha gente, a gente realmente não consegue dar muitos passos, né? E aí, como é que a gente faz então, Thalia? Pede a intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Pede a proximidade do Espírito Santo. O Espírito Santo existe para nos guiar ao caminho de Deus, entendeu? Então, se tem alguma coisa muito importante, que você sabe que é importante, que você precisa aprender e não está conseguindo, peça a intervenção do Espírito Santo. E aí Deus dá algumas dicas para nós, como é que eu faço para perdoar, né? Então ele começa aqui, confiança no Pai. Peçam e lhe será dado, entendeu? Você pediu a Deus para te ajudar a perdoar essa pessoa aí? Se não pediu, tá na hora. Procurem e encontrarão, entendeu? Deus é esse cara generoso que está dizendo para nós. Se você procurar, você encontrará, meu bem. Mas você está procurando? Batam e abrirão a porta para vocês. Olha, que coisa incrível. Pede pra ajuda para conseguir perdoar. E conseguirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, a porta será aberta. Entendeu? Quem de vocês dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhes pedirem, entendeu? Então, basta pedir. A regra de ouro, tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consiste a lei e os profetas. Entendeu? Então, assim, quer ser perdoado? Perdoe. Mas, Thalia, não sei perdoar, o que eu faço? Pede a Deus para te ajudar nesse processo. Falar pro Senhor, graças a Deus. Ok? Pronto. Minha gente, era isso que eu tinha para falar sobre perdão. Pedir a graça mesmo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo nos guie, que a gente consiga perdoar, não só alguns, mas todos aqueles. E às vezes foram muitos os que nos magoaram, os que nos feriram fortemente. E Jesus foi crucificado, gente, e não ficou com ranço de ninguém, não é? Olha aí. Então, independente da coisa horrível que possam ter feito a você, peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te ajude nesse processo, que você encontre o perdão para a sua própria paz. Amém? Pronto. Vamos de novo cantar um trechinho dessa música aqui só para encerrar o programa? E para que a gente seja abençoado mesmo, né? Com a graça do perdão. Para que Deus conduza os nossos sentimentos, né? Para que nunca nos falte essa disposição, esse coração disposto, né?
a de fato seguir aquilo que Ele planejou para nós, né? E Deus só planeja coisas incríveis para nós, nunca Deus planejará algo ruim, né? E muitas vezes Deus permite mesmo que coisas que não são boas aconteçam na nossa vida, mas para a gente aprender com elas, né? Para a gente conseguir dar passos, né? Às vezes não é nada fácil dar passos, mas é possível, né? Deus coloca isso para nós, é possível. Amém? Pronto. Então tá, vamos lá. Bora rezar? Esse computador vai obedecer. Gente, hoje foi tão corrido, aconteceram tantas coisas no programa que eu nem consegui ler o nome das pessoas que entraram, que estiveram conosco. Mas agradeço imenso a participação de vocês. Peço para que, por favor, compartilhem a live para que a gente possa divulgar isso tudo, tá bom? Pronto. E meu computador resolveu não me obedecer mais, gente. Então, vamos fazer a capela? Só o refrão aqui? O que você acha? Canta comigo. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. E mesmo que falte em mim palavras, sei que tu me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me amas. Um beijo, que Deus te abençoe.